Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Tá. Para mim é uma grande honra fazer parte desta linda homenagem ao compositor Paulo Costa Lima. Eu sou pianista e agora doutorando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na área de práticas interpretativas. Eu tenho que ressaltar, antes de mais nada, o quão rica para mim é essa troca entre compositores e intérpretes. Não sei, acho que é uma pena que a gente não tenha tantos intérpretes aqui hoje, não sei. Mas eu acredito que se isso ocorresse com mais frequência, a música contemporânea teria mais espaço na sala de concerto, pois isso levaria a interpretações mais bem fundamentadas e mais coesas. Mas eu não culpo os meus colegas que vão se apresentar logo mais, porque provavelmente eles estão estudando. Eu vou falar hoje um pouquinho dos elementos composicionais na obra Bahia Concerto 2012, do Paulo. Essas observações, na verdade, representam o meu percurso de estudo da obra, a fim de executá-la e escutá-la a partir de um entendimento mais profundo dos seus métodos composicionais. E aqui eu até faria a pergunta, elaboraria em cima da pergunta do nosso colega, para onde vai o ego do intérprete nesse momento, né? Vou começar falando um pouquinho sobre a obra para piano do Paulo, que tem um catálogo com mais de 100 obras, né, Paulo? Que abarca um grande número de peças para piano, em sua maioria peças mais curtas, com nomes, títulos bastante específicos, alguns já com conotações extramusicais bem delineadas. Podemos citar Eis Aqui, o Opus 68, Os Ponteios, Vassourinhas, Imicaiá, Pescaria, Pega essa Nega e Cheira, Vés, Invariáveis, Fantasia, a Curti Serenata e o Two Premises, entre outras. Essas obras tendem a explorar a percussividade do piano de maneira virtuosa, construindo fluxos rítmicos através de gestos descendentes e ascendentes, investigando a lógica de figurações motívicas e de ambientes sonoros contrastantes. Fazem também uso frequente de ritmos reconhecidos como brasileiros, mas de maneira estilizada, como, por exemplo, na obra Eis Aqui, que faz uso do samba de uma nota só, de Vinícius de Moraes. A gente nota ainda a presença típica de clusters, de notas repetidas, de fatores de estilhaçamento, eu diria, da linha melódica e da construção a partir da justaposição de segmentos contrastantes. Em todo o seu catálogo de obras, eu acho que posso afirmar, por favor me corrija se eu estiver errado, mas não apenas para piano como para outros instrumentos, a gente só encontra uma peça no formato concerto, para instrumentos solista e acompanhamento de orquestras de cordas, que coincidentemente também é com orquestra de cordas, que é o Concertino para Clarineta e Cordas, Opus 78 de 2006. E o Paulo afirma, então, que tinha uma dívida com esse formato e que, quando surgiu a oportunidade de escrever uma nova obra no ano 2012, para orquestra de cordas, ele resolveu, então, compor o Bahia Concerto 2012, que viria a ser o seu primeiro concerto para piano. A obra foi encomenda da 20ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea, que aconteceu no Rio, em 2013, e foi estreada, então, no dia 27 de setembro, pelo naipe de cordas da Orquestra da UFRJ, sob a regência do mestre Cláudio Cruz, e comigo ao piano. O nome Bahia Concerto 2012 inclui o ano de composição no título da obra. Isso eu demorei um pouquinho a entender, por ser a obra em questão, na verdade, uma homenagem do Paulo a um de seus professores, o Widmer, Ernst Widmer, pois Widmer compôs em 1958 uma obra chamada Bahia Concerto 1958, que é o seu opus 17. A obra foi escrita 2 anos após a chegada do compositor no Brasil e é inspirada nas suas primeiras impressões acerca da música brasileira. O Paulo, então, aludiu a um dos seus mestres
ao nomear o seu concerto Bahia Concerto. Porém, para além do título, acredito que essas duas peças pouco têm em comum, a começar pela instrumentação. A obra do Wiedemann requer piano, sopros, cordas e tímpano, enquanto a obra do Paulo, obviamente, para piano e cordas. Para o Paulo, entretanto, a similaridade está no conceito de como a identidade do lugar é comunicada através da música dos respectivos compositores. Um com um olhar estrangeiro e o outro com o olhar de quem nasceu e vivenciou a cultura local como nativo, porém, ressaltando ainda que o Paulo afirma que é também a Bahia do Bahia Concerto 2012 é também uma Bahia tal como vista e construída de fora, especialmente, como ele cita no programa do concerto, o Rio de Janeiro do Rádio Nacional. Certo? Eu vou falar, então, a seguir, de alguns elementos composicionais do Bahia Concerto, que são três. São três: o desenvolvimento motívico, o responsorialismo e a presença de ritmos africanos e do candomblé, como o nosso colega também já falou agora mais cedo. Pois bem, desenvolvimento motívico. A canção O que a Baiana Tem, do Dorival Caymmi, escrita em 1939 e imortalizada na voz da Carmen Miranda, né? É o elemento diretamente ligado ao título da obra, que representa talvez a principal inspiração motívica para sua construção, ou a célula que germina, nas palavras do Paulo. O Paulo se diz um apaixonado pelas estratégias motívicas encontradas, sobretudo, segundo ele, na música de Brahms e Schoenberg. E ele ressalta que esse modo motívico de compor foi moldado a partir da análise das estratégias motívicas em Brahms e em Schoenberg, apoiando-se no conceito de Grundgestalt. A Grundgestalt é um termo schoenbergiano para a base da coerência da composição musical. De acordo com Schoenberg, o que quer que aconteça numa obra musical é uma interminável reformulação do motivo básico. E não há nada numa obra musical que não venha do tema, se desenvolvendo a partir dele ou se reportando a ele. A Grundgestalt é uma importante parte do modo de pensar e de compor de Schoenberg, abrangendo todas as suas fases criativas, tanto atonal, quanto serial, e em sua base está a premissa de que a música deve ser compreensível para que crie satisfação emocional e intelectual. E a forma mais direta para que isso aconteça é através da repetição frequente, então, do motivo básico. Não raro, essa repetição envolve ainda transposições, inversões, aumentações, diminuições e outras variações, processo utilizado, de acordo com Schoenberg, para superar a monotonia potencialmente criada pela repetição exata, né, desses motivos. Então, seria como uma semente. A Grundgestalt teria o potencial de gerar todo o material necessário para a construção de uma peça, desenvolvendo-se, então, como uma entidade orgânica. E as inúmeras formas intermediárias brotariam, por assim dizer, dessa semente, por intermédio de procedimentos de variação progressiva, ou seja, variação em cima de variação, considerando quaisquer domínios musicais possíveis, em especial contornos intervalares e rítmicos, configurações métricas, contextos harmônicos, mas também timbres e padrões de articulação. Este conceito de Grundgestalt já está presente nos primeiros compassos do Bahia Concerto 2012, onde as cordas anunciam de um modo calmo, conforme a indicação do Paulo na partitura, e fragmentado, eu diria até que talvez misterioso, a melodia de letra homônima da primeira frase da canção que a Baiana tem. No primeiro violino, as notas Lá, Sol sustenido, Fá sustenido. Seria essa frase fragmentada. Em seguida, nós teríamos Ré, Ré bemol, Ré, Lá natural, Si, que viria daqui. E é assim que isso soa.
Bom, posteriormente, a entrada do piano apresenta também essa melodia na mão direita. Isso vai acontecer em outros momentos também durante a obra, acompanhada aqui, no entanto, de um jogo timbrístico de notas brancas e pretas, que vai também perdurar durante toda a obra. Vamos ouvir como isso soa agora já no piano. Um pouco além do exemplo. As teclas pretas aqui ainda fazem parte, na verdade, da série motífica que organiza a obra, e formam esses hexacordes, que, de acordo com Paulo, servem para compor um embate expressivo. Então, o que a baiana tem é a Grundgestalt, que vai organizar todos os elementos da obra, até de fato aparecer mais à frente em forma de uma quase citação, eu diria, através da melodia dos versos: quando você se requebrar, caia por cima de mim. Isso é apresentado como quase um fugato. Nas palavras não sei se deu para escutar bem, o Paulo caracteriza a obra como possuidora de traços de melodia e identidade para o plano estrutural, ainda que essas referências, ao mesmo tempo, estejam escondidas sob o tecido da obra, certo? O outro elemento, o segundo elemento sobre o qual eu quero falar rapidamente, é o responsorialismo, que é um termo derivado do canto responsorial, tipo de canto onde uma voz solista chama a resposta de outras vozes, um estilo muito comum em culturas africanas e que já havia sido incorporado pelo Paulo Costa Lima em outras obras, como no Kyrie de Nanã, para coro e solista, que é uma peça afro-renascentista que faz uso do responsorial de maneira bastante acentuada. O compositor refere-se igualmente ao Bahia Concerto 2012 como uma obra responsorial afro-baiana, ou seja, a obra invoca de maneira constante esse diálogo entre piano solista e cordas, uma solução à problemática da forma concerto, segundo ele. Apenas para ilustrar esse aspecto, aqui a gente pode notar de maneira bem clara nessa seção que ele denomina de Allegro Baiano. A gente pode ouvir orquestra, piano, orquestra, piano. Essa seria a ideia básica do responsorial. E um outro elemento que eu não poderia deixar de citar, que o Vinícius já elaborou na apresentação dele, é a presença que unifica a obra também de ritmos afro-baianos do candomblé. Nomeadamente aqui são dois, os principais, os ritmos de Xangô e Yansan, que dentro do candomblé são orixás que possuem uma profunda ligação entre si. O ritmo de Xangô seria o toque de alujá e o de Yansan seria o toque quebra-pratos. É assim que soa. E eu consegui buscar na internet para a gente fazer uma comparação muito interessante do ritmo de Yansan. E é assim que soa no piano. É interessante notar que, de acordo com Paulo, esses ritmos também carregam em si o conceito da Grundgestalt, porque, neste caso, a Grundgestalt seria o elemento rítmico apresentado.
E isso reafirma, então, o que o Vinícius mostrou, né, esse grande interesse do Paulo pelo diálogo da música contemporânea com o ritmo do candomblé, que acaba sendo tão erudito quanto qualquer outra tradição. Todos esses elementos apresentados resultam numa escrita responsorial, rítmica, extremamente percussiva para a parte do piano, que apresenta passagens que exploram as extremidades do instrumento de maneira simultânea ou através de gestos paralelos, além da utilização do responsorialismo constante entre o solista e as cordas. Então, do ponto de vista do meu ponto de vista enquanto intérprete, o entendimento desses elementos empregados na construção da obra, esse entendimento servirá como um guia, quase como um guia no momento da performance, porque é através dos elementos rítmicos e motívicos derivados, por exemplo, da canção, né, o que a baiana tem, que a obra se desenvolve, conforme a gente observou. Ou seja, através de um estudo otimizado, é possível identificar as características técnicas e dificuldades de cada trecho para, em seguida, discernir a forma eficiente de abordá-lo, seja musicalmente, seja pianisticamente falando. Então, no caso em questão, uma execução com bastante precisão rítmica e a proposta de um gestual de conexão entre as sessões servirão como auxílio interpretativo e darão coesão aos eventos musicais. Dessa maneira, a obra não vai soar fracionada e a escrita, bastante transparente, será reproduzida com destreza e reflexo através da precisão de ataque, dando, então, vida, que é o mais importante, talvez, né, aos elementos composicionais aqui observados, que resultam numa obra fantástica, que contribui de maneira singular, na minha opinião, para o repertório de concerto para piano do século XXI. Posteriormente, inclusive, o Paulo empregará muitos desses elementos na obra Sete Flechas, um batuque concertante, que foi composto 2 anos depois, que é para piano, mas dessa vez já para orquestra sinfônica. E eu convido todos, inclusive, a procurarem essas obras que estão disponíveis no YouTube, para entrar em contato com essa música que eu acho que é possuidora de um grande potencial interpretativo e, sem dúvida, comunicativo. É isso.